Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites aqui no canal. Hoje, 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para quem está chegando agora aqui no canal, vou falar aí os palpites de cada um dos jogos, né? Vou falar o que eu acho que vai acontecer em cada um dos jogos, mas também vou falar se eu vou torcer ou não para algum dos times. Palpites sem clubismo, mas minha torcida com clubismo, obviamente. Então vamos lá, começando no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Criciúma. Os dois times ganharam o último jogo. Volta Redonda ganhou lá no Mangueirão do Paysandu 2-1. E o Criciúma ganhou o clássico catarinense aí em cima da Chape. Criciúma que tá ali no G4, né? Passou até inclusive a Chapecoense com a vitória, e o Volta Redonda tá lá embaixo ainda, lá, né? Lá na zona de rebaixamento, com 26 pontos, 2 pontos atrás do Botafogo, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Nesse jogo, Volta Redonda e Criciúma, eu acho que vai dar Criciúma esse jogo aí, vou chutar 1-0 pro Criciúma em Volta Redonda, mas vou torcer para que dê Volta Redonda aí, torcer pro Volta Redonda ganhar esse jogo aí e segurar o Criciúma. Próximo jogo, Coritiba e Goiás, os dois primeiros times ali do G4, Goiás com 2 pontos atrás do Coritiba, porque perdeu aí o último jogo, né? Perdeu pro Avaí por 2-1 lá na Ressacada, em Santa Catarina. Já o Coritiba conseguiu ganhar de 4-0 da Ferroviária. Nesse jogo aí, eu assisti o jogo do Goiás, acho que o Goiás caiu de produção bastante, tanto que é o segundo jogo, né, em seguida que eles perdem aí. Dos últimos 5, eles ganharam 2 e perderam 3, né, então mais perderam que ganharam. Tá caindo de produção o Goiás, eu acho que vai dar Coritiba esse jogo aí. Vou chutar 1-0 pro Coritiba, mas vou torcer para que dê um empate nesse jogo aí. Um empate ou para que o Goiás ganhe, né. Vamos lá. Curuzu, Paysandu e América. Paysandu que perdeu por Volta Redonda e o América no último jogo empatou com o Operário no Independência, 1-1. Paysandu 21 pontos, não dá para dizer que está rebaixado porque está ali 21, tá 7 pontos ali atrás do Botafogo, né? Ganhar 3 jogos ali, dependendo ali dos resultados, já consegue sair ali, 3, 4 jogos consegue sair, né? E o América também tá na zona de rebaixamento, mas tá numa situação um pouco mais confortável, se dá para chamar de confortável, que o Paysandu, né? O Paysandu tem 21, o América tem 26, só tá 2 pontos ali atrás do Botafogo, que é o primeiro. Então, o América vencendo um jogo aí, já dependendo, já consegue sair, né? Vencendo uns 2, 3 aí, já consegue se distanciar ali, dependendo dos resultados. Mas nesse jogo aí, Paysandu e América na Curuzu, eu acho que vai dar um empate. Eu vou chutar 1-1, Paysandu e América, 1-1. Vila Nova e Remo. Vila Nova e Remo, os dois times ali que estão disputando ali com o Atlético ali no bloco ali antes do G4 ali, digamos assim, né? No bloco que está se aproximando do G4 ali, os dois times. O Remo ganhou o último jogo lá do Amazonas, né? Fora de casa, 3-1. E o Vila Nova no último jogo em casa empatou com o Atlético, né? O Remo tá 3 pontos ali da Chapecoense, que é o primeiro no G4. E o Vila tá com 35 pontos, 3 pontos atrás do Remo. Então, se o Vila ganhar esse jogo, encosta no Remo ali. Não sei se passa ou não por critérios, mas chega ali perto, ali fica com o mesmo número de pontos, pelo menos. Vila Nova em casa, Remo, vamos ver esse jogo aí. Eu acho que vai dar... Nossa, esse jogo aí eu acho que vai dar Vila Nova, hein? Vou chutar aí Vila Nova 1-0 em cima do Remo, mas eu vou torcer para empatar esse jogo aí. Torcer para empatar ou para que no último caso o Vila Nova ganhe aí, mas eu acho que é melhor que empate. Empate ali tá bom. Segura os dois ali que estão
um para cima e um para baixo do Atlético. É isso aí. Isso aí, empate tá bom. Operário e Cuiabá. Mais uma mesma situação ali, né? Os dois ali, um para cima e um para baixo do Atlético. O Operário empatou o último jogo com a América, lá no Independência. E o Cuiabá ganhou do CRB em casa 1-0. O Cuiabá se recuperou bem, né? Tá em sexto ali. Um ponto na frente do Atlético e 4 pontos atrás da Chapecoense, que é o primeiro do G4. Nesse jogo aí, Operário e Cuiabá, eu acho que vai dar Operário. Vou chutar 1-0 pro Operário em cima do Cuiabá, em casa, né? Germano Krieger, mas vou torcer para empatar também. Vou torcer para empatar ou, no último caso, que o Operário ganhe ali, né? Mas prefiro que empate o jogo. Operário e Cuiabá. Atlético e Botafogo. O Atlético empatou, né, o último jogo com o Vila, lá em Goiás. E o Botafogo perdeu em casa para o Atlético, 3-1 para o Atlético. Nesse jogo aí, eu acho que vai dar empate aí. Vou estar 1-1. 1-1 também, Atlético e Botafogo. Nesse caso aqui, bom, nesse jogo aí vou torcer ou para empatar ou para que, por simpatia ali, que o Botafogo de Ribeirão Preto ganhe. É isso aí. Próximo jogo lá, Ferroviária e Novo Horizontino. Ferroviária perdeu no Couto Pereira de 4-0 para o Coritiba e o Novo Horizontino empatou em casa com o Atlético Goianiense. Novo Horizontino tá mais de 5 jogos sem ganhar. Tava lá em cima, né, no G4, agora já tá em sétimo ali. Em sétimo, 1 ponto acima do Atlético só. E tá 4 pontos da Chapecoense, né? Então, concorrente direto ali. Ferroviária e Novo Horizontino. Ferroviária, por sua vez, está em 14º com 31 pontos. Nesse jogo aí, eu vou chutar o empate também. Vou chutar o empate aí 2-2. 2-2 Ferroviária e Novo Horizontino. Vou torcer para a Ferroviária ganhar. Para a Ferroviária ganhar ou no máximo, na pior das hipóteses, o empate ali já tá bom. Mas vou torcer para a Ferroviária ganhar e segurar o Novo Horizontino. Jogo aí de 2 times do interior de São Paulo, né? CRB e Amazonas. Os dois perderam, né? Amazonas perdeu de 3-1 para o Remo e o CRB perdeu de 1-0 pro Cuiabá. Eu acho que nesse jogo aí, vamos ver como que eles estão ali, né? O CRB está em 11º com 34 pontos, meio de tabela, 2 pontos atrás do Atlético. E o Amazonas continua na zona de rebaixamento lá com 24, lá o vice-lanterna Amazonas. Nesse jogo aí, CRB e Amazonas, eu acho que vai dar CRB, né? Vou chutar 2-0 pro CRB, mas vou torcer pro Amazonas ganhar e segurar o CRB ali. Segurar o CRB, porque dependendo do resultado do Atlético, o CRB consegue passar o Atlético. Então, se o Amazonas conseguir ganhar o CRB, é um bom pro Atlético. No mínimo, um empate ali já tá de bom tamanho. Atlético Goianiense e Avaí. Atlético Goianiense está se recuperando aí lentamente. Dos últimos 5, ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Já está em 13º ali com 32 pontos. E o Avaí, que estava uma certa crise, conseguiu ganhar o último jogo, né? O Avaí ganhou, inclusive, do Goiás, né? 2-1. Goiás, que era um dos, até esses tempos aí, era um dos favoritos. Agora parece que está perdendo rendimento. 2-1 para o Avaí. E o Atlético Goianiense empatou com o Novo Horizontino fora de casa. Nesse jogo aí, vamos ver, eu acho que vai dar mais um empate esse jogo aí. Vou estar 1-1 também, Atlético Goianiense e Avaí 1-1. E vou torcer para que empate mesmo, ou um empate tá de bom tamanho, ou em último caso, torcer para empatar esse jogo, mas em último caso que ganhe o Atlético Goianiense, né? Se for para ganhar alguém, que seja o Atlético Goianiense que joga em casa. E o último jogo lá, Chapecoense e Atlético. Chapecoense que perdeu pro Criciúma
último jogo, 2-0 para o Criciúma, no Heriberto Rilse. E o Atlético conseguiu ganhar do Botafogo lá em Ribeirão Preto, mas jogou aí durante a semana com o Corinthians e foi garfado de novo pelo arbitragem aí, né? 2 vezes garfado, primeiro jogo na Baixada garfado e mais uma vez garfado aí. É impressionante, né, que os times lá precisam de ajuda da arbitragem, mesmo tendo uma receita, vamos dizer, 20 vezes superior, ainda assim continuam precisando de ajuda para ganhar, mesmo com o Atlético na situação que tá, né? Time ruim aí, né? Que tá capengando, agora melhorou um pouquinho, mas os caras ainda assim continuam precisando de ajuda para ganhar jogo, né? Impressionante. Vamos lá, voltando ao que importa aqui, Chapecoense e Atlético. Eu acho que vai dar um empate esse jogo aí. Vou chutar 1-1 e tô pendendo ali. O Atlético melhorou bastante aí, né? Prova disso que fez 2 jogos bons aí, né? Com o Corinthians e também nos últimos jogos tem jogado bem. Então dá para botar mais fé agora. Eu acho que o Atlético, no meu subconsciente aqui, tá me dizendo que o Atlético vai ganhar, mas sem clubismo, né? Vou chutar que vai dar um empate aí, 1-1 para Atlético e Chapecoense na Arena Condá. Vamos ver então o que eu acertei e o que eu errei na última rodada, né? Que foi a 25ª rodada da Série B. Falei que ia dar... Errei bastante ali, né? Deixando bem claro, né, que tudo aí é brincadeira, né? Não ganho nada e também não aposto. Então é só um passatempo dar os palpites aqui, né? O que eu acho que vai acontecer. E se eu fosse Nostradamus aqui, que fosse saber tudo que vai acontecer e fosse acertar tudo, eu ia jogar lá na Mega Sena, né? Não ia fazer palpite aqui. E é palpite também, né? O que eu acho que vai acontecer, um palpite, não é uma previsão, né? Não sou vidente para saber o que vai acontecer. Então vamos lá. Porque a galera comentou aí, né? Então só por isso. Mas vamos lá então. Amazonas e Remo, falei que ia dar 1-1, deu 3-1 pro Remo, errei. Paysandu e Volta Redonda, falei que ia dar 1-0 pro Paysandu, deu 2-1 pro Volta Redonda. Curitiba e Ferroviária, falei que ia dar 1-1, deu 4-0 pro Coxa, errei os 3 até agora. Botafogo e Atlético, falei que ia dar 2-1 pro Atlético, mas deu 3-1, acertei parcialmente. Falei que ia dar 1-1 Criciúma e Chape, deu 2-0 pro Criciúma, errei. América e Operário, falei que ia empatar, falei 2-2, mas empatou 1-1, acertei parcialmente. Falei que o Goiás ia ganhar do Avaí de 1-0, mas deu Avaí 2-1, errei. Falei que o Novo Horizontino ia ganhar do Atlético Goianiense de 2-0, mas deu empate 1-1, errei. E falei que o Cuiabá ia ganhar de 1-0 do CRB, acertei. Falei que o Vila ia ganhar de 1-0 do Atlético e deu empate 1-1. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo aí. Comentem aí alguma coisa para dar uma força no canal. E até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.